Olá pessoal, tudo bem? Nós somos do grupo Gestantes, somos da disciplina Gestão de Projetos. Nosso grupo é composto por Gabriel Pena, nosso gestor, Paloma Salvador, Vinícius Cury e Henrique Aracaki, que sou eu. Bom pessoal, nessa aula vamos continuar no MIT App Inventor, mas antes de entrar nela, vamos dar uma revisada nos conceitos que a gente viu na nossa aula passada. Oi, gente, eu sou a Paloma, eu também vou estar nessa aulinha aqui com vocês. Vou atrapalhar o Henrique só um minutinho para deixar um recado e um pedido para vocês. Se vocês puderem, dar uma clicada no link da descrição e deixar um feedback pra gente. Seria muito importante pro projeto, porque ele nasceu na nossa graduação e seria muito interessante tanto pra gente quanto pro projeto ter esse feedback. Então, se vocês estão gostando, se não estão gostando, como está sendo o processo de aprendizagem, se vocês têm alguma sugestão para deixar pra gente, para ali, sim, menos de 5 minutinhos vocês respondem esse feedback e ajudam bastante a gente, tá? Eu vou deixar vocês agora com o Henrique, que vai dar continuidade à aula, tá bom? Na nossa aula passada, a gente fez o nosso joguinho da topeira, né? Era um joguinho onde essa topeirinha, que na verdade é um Pokémon, é um Diglett, ele fica aparecendo em vários lugares aqui da tela. E quando a gente clica nela, ele mostra uma pontuação aqui pra gente e o nosso celular dá uma resposta que é vibrar, certo? Todo o nosso código está aqui ó, na aba blocos. E esse ficou os nossos códigos, certo? Então, utilizamos o conceito de variável, né, a variável global, que era o nosso contador de pontos. Fizemos aqui uma estrutura de detecção, né, aqui ele chama de sensor, né? Quando acontecer alguma coisa, ele vai fazer. Então, quando o temporizador disparar, né, ele vai chamar a imagem e ficar mudando ela de lugar, né? Essa é a função, né, responsável por fazer a topeirinha ficar aparecendo em vários lugares, né? E esse daqui é o nosso sensor de quando a gente toca na topeira, ele vai vibrar por 500 milissegundos no nosso celular, vai ajustar, né, o valor da nossa variável para o número que tinha lá mais um, ou seja, vai ficar somando um cada vez que apertamos, e ele vai mostrar para a gente na tela, né, através do notificador, qual que é o número da variável que está no momento. Então, quando eu apertar uma vez na topeira, vai aparecer na tela lá 1. Apertar de novo, 2, 3. Se eu errar, não vai acontecer nada, né? Então, a gente usou essas funções aqui, né? A função de controle, né? Funções de procedimentos, né? E operações matemáticas aqui de incremento, né? Aqui também. Bom, se a gente fosse pensar isso daqui em forma de algoritmo, pessoal, vamos levar agora um pouco para a linguagem de máquina, né? Como que a máquina leria esse tipo de coisa? Bom, tem uma variável global chamada var. Bom, aloco um espaço lá na minha memória, esse espaço vai ter um título, né? Ele vai se chamar de var, e esse espaço vai ser zero. Tem zero dentro dele, o valor zero. Ele não é vazio, ele tem o valor zero. Iniciou-se o nosso programa. Então, quando o temporizador começar, então assim que a gente inicia o nosso programa, o temporizador começa. Então, assim que quando né, o temporizador começar, ele vai chamar a imagem, que é a sprite imagem 1, que é a nossa topeirinha, né, e vai ficar fazendo ela aparecer em vários lugares do mapa. Esses vários lugares são determinados por coordenadas x e y, né? X deitado, né? E y em pé. Então, cada ponto no mapa possui esses pontos, né? Um ponto é composto por x e y. Então, ela vai ficar aparecendo em valores de x e valores de y variados, né? Valores inteiros, né? De x e y. E aqui embaixo a gente tem um sensor, né? Esse daqui é o quando começar o jogo, ele vai ficar aparecendo em vários lugares do mapa. E quando a gente tocar nessa imagem, né? Quando a gente tocar na topeira, né? Eu já expliquei o código anteriormente, mas a máquina ela vai ver assim, ela vai ficar toda hora esperando você tocar, né? Então, quando tocada, vai desencadear todos os eventos aqui, um atrás do outro, né? Assim como a nossa ideia de algoritmo, nossa ideia de sistema, que a gente vem trazendo aí de todas as aulas, né? Vamos reforçar aqui que é a ideia de sistemas, que é a ideia de algoritmo, né? Algoritmo é uma sequência de passos que deve ser seguido estritamente para poder alcançar um objetivo. Algoritmo não existe algoritmo certo ou algoritmo errado, certo? A única coisa que tem que levar em conta é que o objetivo final tem que ser atingido. Agora, a maneira com que foi feito o processo para chegar nesse objetivo, aí é subjetivo. Então, algoritmos são subjetivos, mas mantendo o foco, o objetivo, né? Não pode sair do objetivo, senão aí sai um pouco do escopo do trabalho que você está querendo fazer. Tá bem? Bom, pessoal, então, tendo em vista esses códigos que a gente já viu aqui,
hoje, então, faremos o nosso tradutor, né? Esse vai ser o nosso projeto de hoje. Eu vou aqui em meus projetos. Nosso projeto de hoje vai ser um tradutor. Antes de eu criar aqui um novo projeto, deixa eu já criar então, vai. Opa, topeira não. Tradutor. O que vai ser o nosso tradutor? Opa, ele fala que eu já disse na minha lixeira porque eu já tinha criado antes. Pode dar esse problema de vocês, talvez, tá? Na minha lixeira aqui, ó, eu já tinha criado. Eu cliquei em lixeira aqui, vim nela. Vou aqui em Delete from Trash. Falou que a minha lixeira está vazia. Volto para os projetos. Inicio um novo, que vai se chamar Tradutor. E agora deu certo. Bom, pessoal, qual que vai ser o objetivo do nosso projeto de hoje? É um tradutor. Nós vamos escrever uma palavra em português e ele vai traduzir para inglês. Assim como o Google Tradutor funciona, outros tradutores funcionam. Uma parte a gente vai escrever o texto de entrada, o input, né, para ele processar esse input e traduzir em inglês e dar-nos o output, a saída do nosso programa, certo? Então, qual é a entrada que daremos para ele? A entrada vai ser o texto em inglês e o botão. A gente vai apertar um botão escrito traduzir, ele vai fazer o mecanismo de tradução e retornar para a gente a palavra, a frase, né, traduzida. Tá? Vamos lá então, pessoal? Bom, para isso eu vou precisar do seguinte. Eu quero que primeiro apareça algo que sinalize para o usuário, né, qual das caixas de texto, né, vai ser uma caixa de texto de entrada e qual que vai ser a de saída. Né? Então eu vou escolher aqui, ó, legenda. Vou arrastar para cá e já vou mudar aqui o que está escrito. Né? Aqui aparece como texto para a legenda 1, mas eu quero que esteja escrito outra coisa. Vim aqui no cantinho, ó, texto, eu vou colocar aqui, ó, texto para ser traduzido. E ele muda aqui para mim. Então, aqui em cima vai ser o texto que vai ser traduzido. Então, aqui já está a indicação do que é aqui em cima, né? Agora falta colocar a caixa de texto. Para isso, eu vou vir aqui embaixo em caixa de texto, seleciono ela e arrasto para cá. Ele já abriu para a gente uma caixa de texto aqui, né? Não digitável aqui agora, porque, como vocês sabem, estamos construindo um aplicativo de dispositivos móveis. Então, ele só roda no nosso celular, certo? Então, colocamos a caixa de texto aqui. Só que essa caixa de texto está meio pequena, né? Está um pouco apertadinha. Se a gente quiser escrever um texto que passe dela, ele vai acabar quebrando linha e vai ficar um negócio meio difícil de enxergar. Então, a gente vai clicar nela aqui, ele já seleciona automaticamente. E a gente vai vir aqui, ó, largura, clica na largura, preencher principal. Você vai ver que ele vai preencher, ó, a tela inteira dele, né, do nosso celular, até o final. Tudo bem, isso já dá um espaço para a gente. Agora eu quero aumentar um pouquinho aqui a nossa altura, né, para poder ficar um espaço de texto maior que a gente pode escrever. Então a gente vai clicar aqui em caixa de texto de novo, caixa de texto 1, né? Clica aqui em altura, marca a opção pontos, vamos colocar 50 pontos, 50 pixels de altura, né? Tá muito pequeno, deixa eu colocar mais, vou colocar 70. Pronto, tá um tamanho legal. Vejam que eu fui chutando valores aqui e é assim que é na vida real. A gente tem uma noção de como que é a tela do nosso dispositivo, né? Como que vai ser, como que a gente imagina que vai ser, mas na hora a gente não sabe o valor exato. Então, às vezes a gente tem que ficar supondo valores. Isso é muito natural, tá? Então, já fizemos aqui, então, texto para ser traduzido. O usuário vai digitar o texto dele aqui, certo? E aqui embaixo vai ser o nosso texto de saída, nosso output. Vai ser o nosso texto que a gente colocou em cima, só que traduzido, certo? Para inglês, né? Vamos fazer o tradutor para inglês. Então, para isso, eu vou colocar mais uma legenda, né? Aqui embaixo. E agora, nessa legenda, o texto para ela vai ser texto. Em cima foi texto para ser traduzido. Embaixo agora é texto traduzido para o inglês. Inglês. Pronto, texto traduzido para o inglês. Então aqui eu insiro meu texto, aqui embaixo agora eu preciso colocar a caixinha de saída, né, de output do nosso programa. Então eu coloco outra caixa de texto. Vamos fazer aquelas mesmas configurações aqui do tamanho da caixinha para ficar um tamanho legal. Então eu vou colocar aqui como largura preencher automático, né, preencher principal. E a altura a gente tinha colocado 70. Vou colocar 70 aqui também. Pronto, ficou mais ou menos assim. Mas falta o nosso botão, né? A gente precisa dar algum sinal para o celular, né, para o nosso dispositivo que está processando a informação, de que
eu já terminei de escrever o que eu quero, agora pode já fazer a tradução ou outra coisa que ele tinha que fazer. Então vamos adicionar um botão aqui, certo? Bom, eu vou vir aqui então em botão, seleciono o botão, coloco ele aqui embaixo, e eu vou dar um nome para esse botão também. Ó. Aqui embaixo em texto para botão 1, eu vou colocar traduzir. Pronto, traduzir, certo? Então, a interface gráfica, né, o que o usuário enxerga no aplicativo, já está feito, que é um espacinho sinalizado para ele de que aqui deve ser colocado o texto para ser traduzido, ou seja, o texto em português, né? E embaixo a gente tem um espacinho onde o texto vai ser traduzido para o inglês, né? Sinalizado aqui com o nosso textinho. E embaixo o nosso botão, né, que faz com que o celular, né, entenda que já escrevemos nosso texto, agora já pode começar o processamento, certo? A tradução. Né? Bom, já que fizemos agora o nosso front-end, né? O que é front-end? Front-end é a interface com o usuário. Agora vamos lá para o back-end, né? A parte onde vai correr os mecanismos, né? Toda a engenharia por trás da nossa interface, engenharia de tradução, engenharia de entender quando que o usuário vai clicar no botão e pode começar a tradução, enfim. Beleza? Vamos lá, então? Vamos aqui em cima, então, em blocos. E a gente já vem aqui para o back-end. Então, qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Vamos pensar o seguinte, qual é o nosso algoritmo? Né? O que a gente tem que seguir para poder alcançar o nosso objetivo? Primeiro, qual é o nosso objetivo? O objetivo é, quando eu colocar um texto na caixa de texto de cima, clicar em traduzir, é para aparecer o texto traduzido em inglês na caixa de texto de baixo, certo? Então, vamos primeiro fazer o botão, né, o sensor do botão. Então, a gente vai vir aqui em controle, vamos escolher aqui, vamos clicar aqui em botão, ele já traz para a gente aqui as funções de botão. Né? Clicamos aqui no botão, então quando o botão 1 for clicado, então quando o botão 1 clique, né, só tem um botão, então botão 1, ele vai trazer para a gente... esqueci de um componente importante, pessoal. A tradução, aqui no MIT App Inventor e em outros tradutores da vida real, ela é muito feita por softwares terceirizados. Então, não é feita na mão. O que seria uma tradução feita na mão? Você teria que ter um banco de dados muito bem completo, né, para poder fazer uma comparação de palavras. Então, vai ter uma coluna que significa uma palavra em português e outra coluna uma palavra em inglês, por exemplo. E ele faz essa correlação. Quando eu detectar essa palavra aqui, ele vai trazer para mim essa palavra daqui, que é a palavra em inglês. Mas, em vez de a gente fazer isso, né, é só uma suposição, nem todos os bancos de dados de tradução são assim. Mas a gente vai usar uma API pronta. O que é uma API? API, em simples palavras, são softwares de terceiros que vão auxiliar a mão de obra nossa de fazer tudo aquilo que já está pronto, pelo software do terceiro que a gente vai usar aqui. O software terceiro, a API que a gente vai usar, é a Tradutor Yandex. Né? A gente vai voltar aqui em Designer, vamos descer aqui em Mídia, e vamos escolher aqui, ó, Tradutor Yandex. A gente vai arrastar lá para cá, para qualquer lugar da tela, já vai aparecer aqui, ó, Tradutor Yandex. Daí ele dá aqui, ó, chave da API. Né? Essa chave da API é nada mais do que uma licença, né? Uma licença para nós podermos usar essa API, para nós podermos usar esses códigos de terceiros. Né? Acho que vocês entenderam mais ou menos como é que é o processo. São códigos já prontos, que a gente só está usando. Em vez de fazer tudo aquilo, já tem pronto, então a gente usa o pronto. Porque é muito complexo fazer aqui agora. Né? Então, beleza. Vamos aqui, ó, clicar no nosso tradutor. Né? Ele já vai abrir os códigos referentes a essa API, né? A esse código, esse software de terceiro, esse código de terceiros. Né? Vamos escolher aqui, ó, chamar tradutor Yandex e encaixar aqui. Então, quando clicarmos no botão, ele vai chamar o tradutor e o tradutor vai pedir idioma de destino e o texto para ser traduzido. Em idioma de destino, a gente vai vir aqui em texto, vamos escolher a primeira opçãozinha, que permite a gente escrever qualquer coisa aqui dentro. Vamos encaixar aqui, ó, idioma de destino. O idioma de destino vai ser PT-N. O que é PT-N? Significa que é de português, Brasil, para EN, que é English, inglês. Né? Então é português to English, português para inglês. Né? Essa sinalização que a gente acabou de dar para ele aqui agora, certo? E a gente precisa traduzir o quê? Então, texto para traduzir. Onde é que vai estar o texto que a gente quer traduzir? Bom, o texto que a gente quer traduzir vai ter na nossa primeira caixa de texto, na caixa de texto de cima, né, onde está escrito texto para traduzir. Né? Então, a gente vai vir aqui em
Lógica, não. Vamos aqui então em... Bom, a gente vem aqui então em caixa de texto 1 e vamos escolher aqui, ó, caixa de texto 1, certo? Caixa de texto 1, eu cliquei aqui, né? A caixinha, ele já apareceu para a gente os códigos, eu só peguei aqui e trouxe para cá. Então ele vai traduzir o texto que se encontra na caixa de texto 1 e ele é um texto. Então eu escolho aqui a opção texto, certo? Beleza, então quando clicada, ele vai traduzir o que está escrito na caixa de texto 1. É isso que a gente acabou de fazer. Agora, ele traduziu, mas agora ele precisa escrever o que está na caixa de texto 1, só que em inglês na caixa de texto 2, que é a caixa de texto de baixo, certo? Então, vamos voltar aqui nas funções do nosso tradutor Yandex. Vamos selecionar aqui, ó. Quando o tradutor recebeu essa tradução, né, então quando ele fez essa tradução, ele vai mandar para cá, certo? Então, ele vai receber essa tradução. O que ele vai fazer? Bom, ele vai ter que ajustar a caixa de texto que está embaixo, né? Então, ele vai ajustar a caixa de texto 2. Bom, então ele vai ajustar a caixa de texto 2. Eu selecionei isso daqui errado. A gente vem aqui em caixa de texto 2, ó. Ajustar caixa de texto 2. Vamos encaixar aqui. Ponto texto, né? Porque é no tipo texto, para obter a tradução, né? Onde é que a gente pode encontrar aqui obter a tradução? Em variáveis, obter. Encaixamos aqui. Selecionamos a variável tradução, certo? Então, quando clicado no botão 1, vai chamar o nosso tradutor, vai traduzir para inglês, de português para inglês, vai traduzir o que está na caixa de texto 1, que é do tipo texto, certo? E quando a tradução for feita, a caixa de texto 2, né, aqui ó, a caixa de texto 2, vai receber um tipo texto que está dentro da variável tradução. Então, ele cria uma variável para a gente chamada tradução, certo? Aqui tem duas variáveis que são criadas ao longo desse nosso projeto. Por trás dos códigos, né, a gente não criou realmente ela é criada automaticamente, e ela fica armazenada a tradução em inglês. E a gente vai obter ela, então a gente seleciona ela aqui, e na caixa de texto 2 vai aparecer o nosso texto traduzido. Beleza, pessoal? Bom, vamos testar então? Eu vou conectar aqui o aplicativo do nosso dispositivo móvel e eu já volto. Bom, vamos levar então para o nosso aplicativo agora, ele já está aberto aqui. Já copiei esse código e eu vou colar ele aqui para a gente. Dá um Connect with Code. Ele já vai fazer o sincronismo da plataforma com o nosso celular e vai mandar o aplicativo para lá, assim como a gente fez na nossa aula passada. Bom, então aqui está o nosso aplicativo, né? Texto para ser traduzido, texto traduzido para inglês, nosso botão traduzir. Então, texto para ser traduzido. Vamos colocar aqui um texto. Oi, como vai você? Né? Então, texto em português em cima, embaixo é para ele colocar o texto em inglês. Então, como que ficaria essa tradução? Hi, how are you? Né? Traduzindo do inglês. Então, é isso que a gente espera aqui embaixo. Hi, how are you? Beleza? Bom, gente, vamos testar mais um pouquinho então. Vamos ver se eu consigo colocar aqui mais coisas. Vamos colocar uma palavra cabelo. Vamos ver se ele traduz. Hair. Beleza, muito bom. Então, o nosso tradutor está funcionando, gente. Parabéns para nós. Para vocês também que vão conseguir fazer isso, né? Então, só recapitulando o nosso algoritmo. Queríamos que um texto fosse traduzido da nossa língua português para a língua inglês, né? Colocamos uma caixa de texto em cima e uma caixa de texto embaixo. A de cima recebe o input, a palavra a ser traduzida, o texto a ser traduzido, e embaixo ele dá o texto traduzido em inglês a partir do momento que eu clico em traduzir. Certo, gente? Bom, aplicativo de hoje mais tranquilo, mas não menos importante, é um aplicativo bem interessante. Espero muito que vocês consigam fazer. E vamos agora ver mais um aplicativo? Vamos lá, passo para a Paloma. Tchau, tchau, gente! Bom, gente, para dar continuidade à nossa aula de App Inventor de hoje, a gente vai criar um aplicativo de reconhecimento de voz, tá? O que nosso aplicativo vai fazer? Você vai clicar um botão, ele vai reconhecer o que você está falando e vai escrever na tela o que você disse, tá bom?
Então, a gente vai vir aqui em projetos e iniciar novo projeto, tá bom? Como nome do nosso projeto, a gente vai colocar reconhecimento lento de voz, tá bom? Assim, do jeitinho que eu escrevi. Dá um ok. Ele vai abrir o projeto pra gente, tá? Ó, projeto normal, certo? Primeira coisa que a gente vai colocar no nosso projeto vai ser uma caixinha de texto, tá bom? Então, a gente vai vir aqui na esquerda da tela, em legenda, a gente vai clicar e arrastar. Vai colocar lá em cima no nosso celularzinho, tá? A gente vai vir em propriedades e vai alterar algumas coisinhas com vocês. Bom, a gente vai mudar a cor de fundo. Pode ser qualquer cor que você quiser, eu vou deixar amarelo, tá bom? O tamanho da minha fonte eu vou alterar para 18, para ela ficar um pouquinho maior. A família normal, margem normal, altura. Eu vou colocar uma porcentagem de 30% da nossa tela, tá? Ó, ela aumentou aqui um pouquinho, tá bom? A largura eu vou colocar preencher principal. O que vai acontecer? Ele vai preencher o celular inteiro, da direita até a esquerda, tá? E vou também centralizar o meu texto. Vou colocar aqui centro, tá? Olha lá, o texto foi para o centro. Vamos mudar esse texto? Vou colocar só aqui texto, tá? Texto, tá bom? E é isso. Você pode mudar a cor da fonte, você pode colocar qualquer cor que você quiser também. Eu vou deixar no preto. E a segunda coisa que a gente vai colocar no nosso aplicativo vai ser um botão. Então, a gente volta aqui, interface do usuário, clica no botão e arrasta para a tela, tá bom? Mesma coisa, vamos mudar algumas propriedades aqui no canto direito em propriedades. Deixa ativado, fonte negrito, tamanho da fonte 14, padrão, altura, vou colocar preencher o principal. A largura também vai preencher o resto do espaço do nosso celular. E vou pôr uma imagem aqui, tá? Essa imagem vai estar para vocês no link da descrição, para vocês colocarem ela ali. Mas vocês também podem pegar outra, qualquer outra imagem que vocês queiram, tá? Bom, eu vou achá-la aqui no meu computador. Ok, ok. Vai demorar um pouquinho. Ah, essa é a minha imagem, tá? E eu vou tirar esse texto daqui, já que eu coloquei uma imagenzinha, não tem por que eu ter um texto, tá bom? Ó, saiu, certo? Então, esse vai ser o layout do nosso aplicativo, tá? Esse é o botão que a gente vai clicar e aí ele vai reconhecer a nossa voz. E quando isso acontecer, ele vai alterar o texto aqui de cima, tá bom? Bom, para reconhecer a nossa voz, ele precisa de uma estrutura interna que reconheça a nossa voz, tá? Um programa interno que reconheça a nossa voz. Esse programa a gente chama de API, tá bom? A gente vai colocar essa API dentro do nosso programa. Então, vocês vão vir aqui de novo do lado esquerdo da tela. Embaixo da interface do usuário, se vocês rolarem a página, vai ter várias outras funções. Organização, mídia, desenho, mapas, sensores. A gente vai vir em mídia, tá bom? Em mídia, ele abriu aqui essa caixinha com várias coisas para a gente escolher e a gente vai clicar em reconhecedor de voz e vai trazer aqui para o nosso celular também, tá bom? É só arrastar e soltar. Ele vai estar aqui, ó, nos nossos componentes. Tem a legenda, o botão e o reconhecedor de voz, tá bom? Bom, então o que o nosso aplicativo vai fazer, né? A gente vai clicar nesse botão onde tem a imagem, ele vai reconhecer a nossa voz através desse reconhecedor de voz que a gente acabou de colocar aqui. E ele vai escrever essa mensagem aqui nesse quadro amarelo no local, no lugar do texto, tá bom? Como é que a gente vai mandar ele fazer isso? A gente vai vir em blocos. E qual a primeira coisa que você tem que fazer no aplicativo?
você tem que clicar no botão e ele tem que reconhecer sua voz, certo? Então, a gente vai vir aqui no canto esquerdo da tela, em blocos, a gente vai vir em botão, desculpa, em botão, aí a gente vai vir nesse, ó. Quando o botão 1, ponto, clique e fazer. Esse bloco quer dizer que quando o botão 1 for clicado, vai acontecer alguma coisa, tá bom? E quando esse botão for clicado, o que vai acontecer? Ele vai reconhecer nossa voz e vai obter um texto através do que a gente falar. Então, a gente vai vir aqui em reconhecedor de voz, embaixo do botão. A gente vai vir em chamar reconhecedor de voz, ponto obter texto. Então, quando a gente clicar no botão, ele vai reconhecer a nossa voz e vai obter o texto. A gente vai soltar aqui dentro do bloquinho marrom, esse bloquinho roxo, tá? Essa é a primeira parte do nosso código. Qual a segunda parte do nosso código? Depois que acontece isso, o que acontece? Tá? A gente vai vir em reconhecedor de voz de novo. Aí, a gente vai vir nesse primeiro. Quando o reconhecedor de voz ponto, depois de obter o texto. Então, depois que ele obtém o texto, que era aquele bloquinho roxo, ele vai acionar esse bloquinho marrom aqui, que a gente vai trazer aqui para baixo, tá? O que vai acontecer quando ele reconhecer esse texto? Quando ele reconhecer esse texto, a gente vai colocar esse texto dentro daquela caixinha de texto chamada legenda, né? Então, a gente vem em legenda 1 e clica em... aqui, ó. Ajustar legenda 1, ponto texto para, tá? Vamos soltar o verde dentro do marronzinho aqui também, tá? Eita, não foi. Pronto. Clica, arrasta e solta, tá bom? Aquele mesmo esquema que a gente estava fazendo anteriormente. Então, depois que ele obter o resultado do reconhecedor de voz, ele vai ajustar o texto da legenda para o quê? A gente vai vir nesse bloquinho aqui, ó, resultado em vermelho, e vai clicar em obter resultado, tá bom? Então, a gente vai trazer e vai grudar aqui. Eita, não grudou. Pronto, assim, certo? Então, esse vai ser nosso código, super simples, né? Super rapidinho de fazer. E é bem legal de você programar e mostrar para os seus amigos, para a sua família que você fez, tá? Então, o seu código final vai ser esse. Quando o botão for clicado, vai chamar o reconhecedor de voz, tá bom? Aí, depois que ele obtém esse texto a partir do reconhecedor de voz, ele vai ajustar o texto da legenda 1 para o que você disse, tá bom? Tá, a gente vai ver agora se isso está funcionando, tá bom? Bom, gente, como é que a gente vai fazer então para testar esse nosso aplicativo, tá? A gente volta aqui para design e a gente vem em conectar assistente aqui. Aí tem duas maneiras de conectar, através de um QR Code ou através do seu código, tá bom? Então eu vou usar aqui o celular, tá? Eu tenho nesse celular o aplicativo já baixado, que o Henrique explicou para vocês, tá bom? E eu vou conectar através do escaneamento do QR Code, tá? Então, eu vou clicar nesse botãozinho azul. Ele vai abrir uma câmera com um escaneador de QR Code e com essa câmera eu vou ler o meu QR Code, tá? Ó, você tá vendo que ele tá carregando. Ó, já apareceu no meu celular. Agora eu vou transmitir a tela do celular para vocês. Bom, gente, depois que eu escaneio o meu QR Code, tá? Eu tenho essa telinha, ó, que vocês estão vendo aí, que eu tô compartilhando. Então, eu vou falar aqui com o celular, eu vou clicar nesse botão azul e ele vai repetir, vai pegar o que eu falei e vai colocar no lugar dessa caixinha amarela, tá? Então, gente, vamos testar? Eu vou falar Olá Mundo e ele vai ter que copiar isso que eu falei e colocar ali na caixinha amarela, tá? Então, eu vou clicar aqui no botão, ó, Olá Mundo. Tá vendo? Apareceu ali na caixinha amarela. Legal, né? Vamos tentar mais uma vez? Então, vou falar qualquer coisa aleatória. Meu nome é Paloma.
Viu? Legal, né? É bem legal para vocês fazerem e mostrarem para sua família, para suas famílias, para seus amigos. É bem interessante, eles vão achar que vocês sabem programar demais, assim, e é bem legal, tá? Bom, gente, essa foi a nossa aulinha de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou pedir de novo para vocês, se vocês puderem dedicar 5 minutinhos do seu tempo para deixar um feedback para a gente. É um projeto de graduação, então seria muito importante ter esse feedback de vocês, como é que está sendo, se vocês estão conseguindo acompanhar a aula, tá? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até mais.